Salve, salve, bem-vindos ao canal Dicas do Lipe. Nesse vídeo a gente vai falar sobre equações e inequações modulares simples. Eu vou te explicar o que eu quero dizer com essas inequações simples. Lembrando, né, se você está assistindo esse vídeo e não está inscrito no canal ainda, pô, tá na hora de se inscrever, né? Eu tenho certeza que você está gostando do conteúdo e eu tenho muita coisa para te acrescentar. Então fica de olho em outras postagens, outros vídeos que eu vou lançar por aqui. Vamos lá. Quando eu falo equação simples, eu estou falando essencialmente da ideia de módulo de x igual a 2, por exemplo. A gente sabe que o módulo é sempre um valor maior ou igual a zero, então eu nunca teria módulo de x igual a menos 1, módulo de x igual a menos alguma coisa. Isso não faria sentido, né, se eu estivesse igualando um número negativo. Agora, módulo de x igual a 2, a gente vai ter a seguinte interpretação, e essa mesma interpretação a gente vai usar nas inequações também. Tá? Você não precisa pensar na interpretação do zero todas as vezes, mas ela é muito maneira de você entender porque te dá muito poder de fogo na hora de resolver questões, tá bem? Módulo de x nada mais é do que a distância do x até o zero, beleza? O módulo ele é definido nos reais, né, no eixo real, como sendo a distância até o zero, tá bem? Inclusive módulo de complexo tem essa mesma definição, é uma distância também. Mas aí a gente não tá falando de complexos agora. Bom, se o módulo tem que ser 2, eu estou dizendo basicamente o seguinte. Eu vou pegar um ponto cuja distância até o zero é 2. Existe o próprio 2. A distância dele até o zero vale 2. E existe também o menos 2. Esses dois caras, eles têm como distância até a origem, até o zero no caso, o valor 2. Ou seja, se o módulo de x, a distância do x até o zero, tem que ser 2, significa na prática que o x é mais ou menos 2. Então, aquela coisa de vou botar o sinal de mais, o sinal de menos, não é aleatório, não é porque o professor do colégio mandou você fazer. O motivo é que existem dois caras no eixo real, sempre um positivo e um negativo, e tem a mesma distância, eles são simétricos em relação à origem, em relação ao zero. Tudo bem? Beleza. Então, essa vai ser a cara de uma equação simples. Mas vamos estender um pouquinho? Isso aqui também vai ser uma equação simples. Nem sei se vai dar resultado, tá? Eu tô inventando aqui agora com vocês. E não é carteação não, tô inventando mesmo. Eu vou botar 3x menos, sei lá, 4 mais 2, isso tudo em módulo, igual a 5. Tudo bem? Inventei uma qualquer aqui. Isso também é uma equação simples. Como é que eu sei? Os módulos, apesar de terem dois módulos, eles estão encadeados, tá? Um dentro do outro, beleza? Um dentro do outro. Então, como é que vai funcionar? O módulo mais externo, pensa sempre que é módulo de coisa. Eu tenho módulo de coisa igual a 5. Então, a coisa que está dentro, que é o módulo de 3x menos 4 mais 2, pode ser igual ao próprio 5 ou, a princípio, pode ser igual a menos 5. E a gente vai ver até que dá zebra, né? Aí, continuando a conta aqui, a gente vai ter módulo de 3x menos 4 igual a 3. A gente continua resolvendo. Do outro lado, o módulo de 3x menos 4 estaria dando menos 7. Esse aqui tu nem continua resolvendo, né? Tu para de resolver, porque nunca que um módulo vai dar número negativo. Ah, Felipe, mas e se tivesse dado, sei lá, mais 1? Aí tu continua a conta, pô. Tu ia ter duas equações para continuar desenvolvendo. Tá bem? Essa aqui tu para, não tem mais o que fazer, e tá tudo bem se isso acontecer. O fato é que na primeira, você ainda tem que o 3x menos 4 pode ser o próprio 3, ou ainda, o 3x menos 4 pode ser o menos 3. Perceba, eu só estou usando essa ideia aqui. É a terceira vez que no caso, a segunda vez que eu estou usando essa ideia. Eu usei uma primeira, aqui não precisou, estou usando a segunda vez. Beleza? Então a gente vai ter das duas uma. Ou o x seria igual a 7 sobre 3, ou o x seria igual a 1 sobre 3. Cara, uma coisa muito legal de você fazer nessas situações é voltar lá para cima e testar. Te digo por quê. Essa aqui nem vai precisar, porque eu estou igualando a 5 a um número positivo e tal, o número é fixo em si. Mas quando começa a ter x do lado de fora, sei lá, se fosse 5 mais x, por exemplo, gera um risco de você estar achando uma raiz que parece raiz, só que ela não é raiz de verdade. A gente chama isso aí de raiz estranha, tá bem? Você poderia identificar que é uma raiz estranha se a cada iteração
você fizesse a condição de existência. Eu acho bobeira. Na equação, especificamente quando está encadeado, eu acho bobeira fazer isso. É muito mais simples você achar os valores e testar lá em cima, tá? Você vai perder questão se você não testar. Confia, você vai perder questão se você não testar. Então, testa, não é uma conta difícil de fazer. Tu vai ver que os dois vão dar certo, tá? De fato, os 7 terços aqui, eu vou ter 3 vezes 7 terços menos 4, somado com 2. Então, aqui a gente vai ter 7 menos 4 dá 3. 3 mais 2 dá 5, e o módulo de 5 é 5 mesmo. Tá show de bola. Quando a gente usasse o 1 terço, olha o detalhe. 3 vezes 1 terço vai dar 1, menos 4 vai dar menos 3, só que está em módulo, então fica 3. 3 mais 2 dá 5, a gente vê que as duas dão certo. De fato, as duas são solução. Maneiro? Ambas são válidas. Qual é o contexto em que poderia acontecer de uma das raízes não ser válida? Uma ou várias até. Quando eu tiver x do lado de fora do módulo. Tipo, eu tenho x dentro e x fora do módulo. Aí pode ter um risco aí de você adicionar raízes estranhas. Tudo bem? Guarda essa dica. Agora, para inequação, muita gente tem dor de cabeça nessa hora. Mas as versões simples de inequação não é para você ter dor de cabeça. Você quase que decora o passo a passo da resolução, de tão simples que ele é. Porque olha só, vou botar duas situações iniciais aqui, tá? Aí eu vou estendendo essas situações iniciais. Se eu tivesse módulo de x menor do que 2, bom, a gente já resolveu o módulo de x igual a 2, certo? Então, eu vou traçar de novo aquele nosso eixo real. Eu vou marcar de novo o 0. E eu sei que o 2, propriamente dito, né, a distância 2, ela está relacionada com o menos 2 e com o mais 2. Certo isso? Mais 2 eu não preciso botar o mais, né? Vou deixar só 2 mesmo. Eu quero que a distância seja estritamente menor do que 2. Pô, você concorda comigo que se a distância tem que ser menor do que 2, é porque o meu x ele tem que estar mais perto do 0 do que o 2 e o menos 2 estão? E a distância tem que ser menor, então tem que estar mais perto. Justo? Pensa só então. O menos 2 e o 2 vão ser bola aberta, porque eles em si não valem. Certo? Não pode ser. Só se fosse menor ou igual. Aí tava tudo bem. Se eu tenho que estar mais perto, até o 0 mesmo vai entrar no jogo. A ideia é que a gente vai ter como solução o x estando entre menos 2 e mais 2. Cara, isso aqui tu pode saber de cabeça, pô. Isso você pode saber de cabeça. Inclusive, você ganha muito tempo em provas como a AFA, provas até mesmo como a Escola Naval, que não tá tão preocupada com o tempo, mas às vezes tem uns desenvolvimentos chatos. Você consegue ganhar muito tempo na hora da prova, tá? Esse assunto é muito comum na AFA e também na SpaceX. Pode cair nos outros também, mas especialmente nesses dois concursos é muito frequente, tá bem? Então, isso aqui te faz ganhar tempo. Se você tem módulo menor, claro, tem que ser um número positivo. Se for um número negativo, não faria sentido. Módulo menor que o número positivo, você bota o x entre o menos 2 e o mais 2. Fechou? Vamos continuar. A outra situação é o módulo maior. Essa também é uma situação simples. Aí agora eu vou botar, sei lá, maior que 3, só para mudar um pouco o número, né? Senão eu vou usar 2 todas as vezes. Você pode acabar criando uma regra com o 2 que não existe, tá? Mas é a mesma ideia. Eu vou marcar o menos 3, o 0... e o mais 3. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Foi por aqui, então. A gente tem o menos 3 aqui, tem o mais 3 ali, o 0 no meio, né? Porque já que agora eu tô comparando com a distância 3, eu não vou olhar mais pro 2 e pro menos 2, pô. A regra não é sobre o 2 e o menos 2. Eu usei eles antes porque eu tava olhando pra distância 2. Agora que a distância é 3, eu vou olhar pro 3 e pro menos 3. Ficou até um pouco distante demais, mas vamos lá, né? Vai dar pra pegar a ideia. O que vai acontecer? Se eu quero que esteja mais afastado, eu quero que a distância seja maior que 3, vai ser uma bola aberta no menos 3 e no mais 3. Aberta porque eles em si não valem. Lembra que bola aberta significa que você não inclui aquele valor. Bola fechada, que é quando você pinta, inclui aquele valor. Tudo bem? Então, eu quero que esteja mais afastado. Então, na prática, eu vou pegar para fora. Entende? Daí, o módulo de x maior que 3 significa que o x vai ser menor que menos 3 ou o x vai ser maior do que 3. A ideia vai ser sempre essa, tá? Se for módulo menor que um número, não pode ter x do lado de fora, tá? Tem que ser bonitinho assim, ó. Módulo de coisa menor que um número. Módulo de coisa maior que um número. Tem que ser nesse formato. Se não estiver nesse formato, não é
uma inequação simples, tudo bem? Até pode ter módulo encadeado, como foi aqui. Você vai resolvendo um de cada vez, não tem problema nenhum. Mas esse vai ser o cenário, tudo bem? Eu vou botar uma dica aqui, tá? Uma situação ligeiramente diferente. Na verdade, ela não é diferente, ela é a junção dos dois, tá bem? Como é que vai funcionar? Digamos que o meu x em módulo esteja, sei lá, vamos botar entre 3 e 5 como exemplo. Tá? Eu quero resolver 3, aqui eu vou botar menor ou igual, módulo de... Vou nem botar módulo de x, vou lançar um 2x menos 1, tudo bem? Menor ou igual a 5. Tá? Eu tô dando duas ideias de uma vez só. A primeira ideia é, o que tu faz quando não é nem menor nem maior, é entre, tá? Aqui eu vou tirar o menor ou igual do 5, vou deixar só menor que 5, e no 3 eu vou deixar menor ou igual só para falar dessa ideia do igual também. Então, uma coisa é o que eu faço quando tá entre, e a outra coisa é o que eu faço quando na inequação não é x direto, é 2x menos 1, ou qualquer coisa de primeiro grau, tá? Essa dica só vai valer se for de primeiro grau. Se for de segundo, etc., aí não tem jeito. Tem que separar as inequações, fazer inequação de segundo grau e por aí vai. Tá? E depois fazer a interseção no final. Aqui é um bizu porque você consegue resolver tudo de uma vez só, simultâneo. Você não tem que separar nada, não tem que separar em casos. Tá? Fica essa dica. A gente vai ter o seguinte. Primeira coisa, já que a minha distância tem que estar entre 3 e 5, pensa assim, ó. Eu vou marcar o eixo real, como fiz todas as outras vezes. Vou marcar o 0. Ah, mas é 2x menos 1. Não importa. Eu estou fazendo a distância do 2x menos 1 até o 0. O pensamento seria esse, tá bem? Vou marcar o 3, o 5. E o menos 3 e o menos 5 também. Digamos que eles estejam aqui, tá? Primeira coisa. Já que o 3 está com menor ou igual, significa que a distância pode ser 3, ok? Já que o 5 está só com menor, então a distância não pode chegar a ser 5. Ideia, a minha distância tem que estar entre 3 e 5. Então a minha solução vai estar nesse intervalo ou nesse outro intervalo. Moral da história, se o meu módulo está entre dois valores, é claro que esses valores têm que ser positivos, senão, né, se tiver um valor negativo, tu sabe que todo módulo já é positivo, já é maior que o número negativo. Pode ser 0 também, enfim. A gente vai chegar direto nessa solução aqui, ó. Das duas, uma. Ou o menos 5 é menor que o 2x menos 1 menor ou igual a menos 3, é o primeiro intervalo. Ou 3 menor ou igual que 2x menos 1 menor que 5. Ficou um pouco apertado ali. Vou jogar um pouquinho aqui para a esquerda. Só para caber, tá bem? E aí eu vou escrever de novo. Aqui menos 3, horroroso esse menos 3, ou 3 menor ou igual que 2x menos 1, menor do que 5. Tá? Aqui tu já tem metade do problema resolvido, porque você não tem que fazer estudo de sinal, nada disso. Isso aqui já é um resultado que você obteria no estudo de sinal, só que o resultado já vem pronto para você. Esse é o poder, essa é a dica. Tudo bem? Agora, o que tu vai fazer? É uma inequação de primeiro grau simultânea, né? Você tem a parte da esquerda, tem a parte da direita. Só que como é de primeiro grau, tu pode fazer as duas simultaneamente. Tá? Elas são simultâneas no sentido que elas têm que ocorrer ao mesmo tempo, mas a resolução também é simultânea. Você não precisa separar para resolver. Qual a ideia? Eu vou passar o menos 1 para o outro lado, aí ele vai passar somando, né? Somando 1, e aí depois eu vou passar o 2 dividindo. Então, a gente vai ter menos 4 menor que 2x menor ou igual a menos 2, né, porque eu somei 1. Passo o 2 dividindo, vai ficar menos 2 menor que x menor ou igual que menos 1. Do outro lado, é a mesma conta. Então, vai ficar 4 menor ou igual que 2x menor que 6. Passando o 2 dividindo, fica 2 menor ou igual que x menor que 3. Então, esse aqui seria o intervalo solução. Tá? Como é que a gente representa isso enquanto intervalo de fato? Tu bota S igual. A AFA geralmente usa a notação de colchete para fora, mas você poderia usar parênteses também.
ambos significam aberto. O colchete para dentro significa fechado, tá bem? Então seria algo nesse formato. Essa vai ser a nossa resposta, né? O conjunto de solução da inequação é esse carinha aí. Maneiro? Cara, se tu gostou desse vídeo, se inscreve, não esquece não. Vamos pro próximo? No próximo vídeo eu vou falar sobre funções modulares, como é que você desenha, né? Como é que você alcança rápido o desenho, ainda de funções simples. Daqui a pouco a gente chega na segunda etapa, que são as mais complicadas, que você tem que fazer estudo de sinal. Daqui a pouco a gente volta.